Sobre as coisas que se dizem a respeito de profecias, esta é uma das mais perturbadoras que existem para mim, e ela foi professada depois do 11 de setembro em Nova York. A imprensa estava focada apenas no evento ocorrido recentemente, e qualquer notícia sobre eventos paranormais ou apocalípticos, além de não atrair a atenção das pessoas, não era de bom gosto para as pessoas que tinham sofrido tanto com aquele ataque. É por isso que eles ignoraram uma notícia tão importante, que, se não fosse pelos atos da Al-Qaeda, teria chamado muito mais atenção. Aconteceu no mercado de peixe. Os nova-iorquinos estavam aglomerados como sempre, convergindo para uma rua estreita, comprando e transportando produtos mais baratos do que o habitual, como em qualquer dia da semana. Até que começaram a escutar um grito muito alto. Um grito que atingiu um tom que, mesmo se alguém o escutasse de longe, teria percebido que aquele grito não era humano. Era muito grotesco e, acima de tudo, era muito longo. Um grupo de pessoas se entreolhava. Alguns estavam muito assustados. Seus nervos já estavam à flor da pele com o que havia ocorrido recentemente. Depois de alguns instantes paralisadas, as pessoas se viraram para ver de onde vinha aquele som, apenas para perceber que este era o início do horror mais grotesco de suas vidas. Acontece que era um peixe que estava gritando, um enorme peixe vermelho, segundo testemunhas, que estava em uma prateleira cheia de gelo picado, entre muitos outros peixes mortos. Após os gritos, o peixe ficou alguns instantes em silêncio e, para a surpresa das pessoas, ele começou a falar. Ele falou sobre eventos apocalípticos. Ele tinha uma voz gutural e um tom repulsivo, mas falava em perfeito inglês, e os problemas sobre os quais ele tratava em seu estranho monólogo eram muitíssimo piores do que os ataques de 11 de setembro. Ele previu a ruína econômica na Europa. Ele previu que tudo acabaria no país onde se iniciou a democracia. Ele previu que haveria fome. Ele previu que haveria miséria, epidemias e raiva. E, em seguida, ele previu que políticas que se acreditavam já superadas pela humanidade, sobretudo por sua maturidade e o seu humanismo, voltariam a agir sobre o povo. Mas a mais terrível de todas as profecias foi a terceira, a previsão da catástrofe. Falou que a Terra seria objeto de um evento cósmico que nem mesmo os grandes estudiosos ou as grandes instituições seriam capazes de prever. Algumas pessoas acreditaram que era necessário interpretar a linguagem dessa criatura, que não descrevia especificamente os eventos e que seria preciso interpretá-las de uma forma ou de outra. Imaginaram que seria um buraco negro que passaria muito perto do sistema solar, afetando terrivelmente a própria realidade, já que ele disse que haveria coisas estranhas nos céus. O peixe continuava a falar, mas a raiva fazia com que as pessoas não suportassem o escutar mais. E os próprios pescadores, temendo que isso afetasse ao seu negócio e também temendo que eles ouvissem mais coisas, pegaram suas facas e facões e começaram a esfaquear o peixe. Mas mesmo assim, o peixe continuava falando, e mesmo jogando fora com todos os outros peixes na rua, ele continuava a falar, até que alguém veio com uma marreta e o atingiu no crânio, o matando definitivamente. O certo é, as duas primeiras previsões
já foram cumpridas.